Muito bom dia a todos. Quero cumprimentar meus caríssimos colegas de mesa, nosso presidente, Dr. Charles, os ilustres desembargadores, Dr. Newton, Dr. Moacir, meu querido colega advogado, Dr. Vinícius. Eu vou seguir aqui a regra que aprendi com os alemães. Eu vou falar alto para ser ouvido, claro para ser compreendido, mas, sobretudo, pouco para, com alguma sorte, ser aplaudido. Até porque a história nos ensina que aqueles que falam mais do que devem atraem para si consequências não muito desejadas. E extraio aqui da história um breve capítulo. O presidente norte-americano que proferiu o discurso de posse mais breve da história dos Estados Unidos da América foi George Washington, quando assumia o seu segundo mandato como presidente da República. O seu discurso de posse tinha apenas 135 palavras. George Washington conclui seu segundo mandato com aprovação recorde, não se candidata a um terceiro mandato apenas por princípio pessoal, pois se o fizesse, ganharia a eleição, e entra para a história estampando a nota de $1. Por outro lado, o presidente norte-americano que proferiu o discurso de posse mais longo da história daquele país foi William Harrison, que falou 8.445 palavras durante 2 horas e 47 minutos. Fazia frio em Washington, era noite, e naquele dia William Harrison contrai uma gripe, que se convola em pneumonia e o mata 30 dias depois. De modo que, em atenção à história, serei bastante objetivo na exposição, que se dividirá em 3 tópicos. No primeiro abordaremos o antigo papel das cautelares no processo tributário e como hoje temos utilizado o novo Código de Processo para substituir essa figura que foi extirpada do ordenamento jurídico. Num segundo momento, trataremos brevemente da questão dos honorários de sucumbência da Fazenda Pública, tema antigo no processo tributário que ganha nova roupagem com o atual Código. E, por fim, mas não menos importante, abordaremos uma questão relativa à administração do Poder Judiciário no que pertine às execuções fiscais, que desde já adianto respondem por 1/3 da totalidade de processos em curso no judiciário brasileiro. Começando do início, a advocacia tributária sempre se valeu das ações cautelares para as mais diversas finalidades. É sabido que, finda a esfera administrativa de discussão do crédito tributário, a exigibilidade do crédito deixa de estar suspensa. O contribuinte passa a estar em mora perante a administração pública. Ele não obtém mais a tão almejada, especialmente pelos que contratam com o poder público e que participam de licitações, certidão positiva de débitos com efeitos de negativa. Ele pode ser executado a qualquer momento. Em razão de todos esses problemas decorrentes do fim da suspensão da exigibilidade do crédito tributário com o encerramento da discussão administrativa, tornou-se moeda corrente o manejo de ações cautelares que antecipavam em juízo uma garantia via carta de fiança, seguro-garantia judicial ou mesmo bens imóveis, desde que com liquidez razoável, o valor daquele crédito tributário, que não tinha mais suspensão da exigibilidade, até que sobreviesse a competente execução fiscal. É sabido que o fisco tem 5 anos contados do fim do contencioso administrativo tributário para aforar o executivo fiscal. E, ao contrário do que indica o senso comum, o ajuizamento do executivo fiscal é benéfico para a maior parte dos contribuintes, pois ele possibilita ao contribuinte garantir em juízo aquela dívida
que sobre ele paira, impedindo-o de contratar com o poder público, obter financiamentos junto ao BNDES e, em suma, de exercer toda e qualquer atividade relacionada com o poder público. Se se está em mora com a administração tributária, a contratação com o poder público é vedada. Então, ajuizada a execução fiscal e ofertada a garantia no valor do débito, a partir desse momento, por expressa disposição do Código Tributário Nacional, nos seus artigos 205 e 206, o contribuinte volta a estar regular perante a administração tributária. A exigibilidade do crédito tributário suspende-se novamente até que termine a discussão judicial, que pode tardar 10, não raro 15, não raro 20 anos. Mas durante todo esse período, o contribuinte estará regular. Mas, sendo certo que o fisco tem 5 anos para ajuizar a execução fiscal e o faz muitas vezes a poucos meses do encerramento desse prazo, o contribuinte fica desguarnecido entre o fim da esfera administrativa e o ajuizamento da execução fiscal. E não podendo permanecer desguarnecido durante todo esse lustro decadencial, manejava-se corriqueiramente a ação cautelar antecipatória de garantia de execução fiscal. Eventualmente, depositava-se o valor devido na ação cautelar para suspender a exigibilidade apenas com depósito. Na maioria dos casos, ofertava-se a garantia. Esta cautelar não era seguida por uma ação principal. Era chamada ação cautelar solteira, que era suficiente por si só para atender aos desejos do contribuinte que ajuizava a ação. Quando sobrevinha a execução fiscal, fazíamos o traslado da garantia da ação cautelar para o executivo fiscal. E, a partir daí, iniciava-se a discussão em embargos à execução fiscal. Nossa primeira preocupação como advogados, portanto, foi o que fazer agora que não temos mais a ação cautelar. O problema se resolveu com extrema simplicidade. Hoje, ajuizamos a chamada ação antecipatória de garantia de execução fiscal. Uma ação inominada, à qual atribuímos esse nome, e que tem os mesmos efeitos que a antiga ação cautelar solteira, não seguida pela ação principal ordinária, de antecipação de garantia. Mudou-se apenas o nome, mas a praxe do judiciário hoje, ao menos na primeira e segunda instâncias, já admite corriqueiramente esse tipo de expediente. Há, todavia, um pequeno detalhe. Caso se pretenda depositar o valor em juízo, e sendo certo que, uma vez feito o depósito da quantia a ser executada, a execução não poderá ser ajuizada, pois o depósito da quantia litiganda suspende a exigibilidade do crédito tributário e impede o aforamento da execução, caso se opte por esta via, pelo depósito, a saída é um pouco distinta. Não será possível o ajuizamento de uma ação que visa tão somente a antecipar a garantia. Será necessário, neste caso, que a ação discuta o mérito. Afinal, se a execução fiscal não poderá ser ajuizada, os embargos à execução fiscal não existirão. E não é possível que o contribuinte simplesmente deposite uma quantia em juízo, suspendendo a exigibilidade do crédito tributário, e aquele valor fica ali depositado ad eterno, durante 10, 20, 30, 50 anos, sem que haja a respectiva discussão do mérito que está por detrás daquela cobrança. Então, nesta hipótese, é necessário que se ajuize uma ação de mérito, buscando a extinção daquele crédito tributário eventualmente depositado. Se, todavia, for necessário ajuizar a ação do dia para a noite, e isso não é incomum na advocacia tributária, o contribuinte descobre que há um débito inscrito em dívida ativa e não executado e tem uma licitação para dali a 5 dias, é difícil, muitas vezes é difícil preparar a ação de mérito em 2, 3 dias e ajuizá-la para então conseguir depositar. O que fazer? Basta, neste caso,
peticionar, uma petição de 2 páginas, pedindo a chamada tutela antecipada antecedente. Ou seja, peticiona-se, informa-se a existência da dívida, deposita-se nos autos desta petição, que formará um processo, aquele valor, e, no prazo a ser designado pelo magistrado, uma vez que despachar aquela petição, aí sim será emendada aquela petição inicial para nela se incluir a discussão meritória do crédito tributário. Então é a tutela antecipada com efeitos antecedentes ao ajuizamento da ação que discute o mérito do crédito tributário. 2 procedimentos em um. Não é mais a cautelar de depósito seguida pela ação ordinária a ela distribuída por dependência. É uma petição com depósito que será emendada para então convolar-se na ação que discutirá o mérito do crédito tributário. Sobre o processo cautelar, portanto, não é necessário maior preocupação. O novo Código já nos oferece os instrumentos adequados e o Judiciário os tem aceito com bastante tranquilidade e com bastante eficácia. É, todavia, necessário lembrar que a antiga cautelar fiscal, prevista em lei extravagante da década de 1990, permanece em vigor. Ela não foi revogada pelo novo Código de Processo de forma expressa. E o entendimento majoritário é que os fiscos, essa cautelar é de titularidade exclusiva da Fazenda Pública, os fiscos ainda detêm o direito de ajuizar a ação cautelar fiscal, que irá decretar a indisponibilidade do patrimônio do contribuinte até o limite do valor a ser executado no prazo de 60 dias contados da liminar deferida em prol do fisco na ação cautelar fiscal. Portanto, quando dizemos que o processo cautelar não mais existe, há que se fazer no processo tributário exceção à ação cautelar manejada pela Fazenda Pública para decretar a indisponibilidade patrimonial daquele contribuinte que age de modo a dilapidar o seu patrimônio e, com isso, evitar que a futura execução fiscal a ser proposta logre êxito no que pertinge à cobrança dos créditos devidos. Passando ao segundo tópico da palestra, honorários de sucumbência. Os que militam na área tributária muito bem sabem. No Código Antigo, quando o contribuinte perdia o processo, a condenação pesada era de no mínimo 10% e no máximo 20% do valor da causa. Honorários que iam para o poder público e, na forma das respectivas leis, eram designados, ou para o Caixa Geral da União, como acontecia no âmbito federal, ou para os respectivos procuradores dos estados e dos municípios, como acontece em regra nos estados e municípios brasileiros. Todavia, se o contribuinte ganhava a ação, não havia o piso de 10%, nem o teto de 20% para fixação dos honorários de sucumbência. Os honorários eram fixados por apreciação equitativa do Poder Judiciário. E isso, obviamente, gerava um fato concreto para os que militam na advocacia tributária, que era o de obter condenações em valores irrisórios, e o termo aqui não é força de expressão, tampouco uma reclamação, é apenas uma constatação, que não eram revistos pelo Superior Tribunal de Justiça ao argumento de que a fixação dos honorários nas causas em que a Fazenda Pública era vencida exigia a avaliação do esforço despendido no processo, avaliação esta que era, portanto, fática, logo não poderia ser feita pelo Superior Tribunal de Justiça em razão do óbice da súmula 7 daquela corte. Portanto, é correto afirmar que no Código Antigo a Fazenda Pública tinha o direito inalienável de litigar da forma que quisesse, como quisesse,
quando quisesse e não havia sanção. Se o contribuinte litiga, há sanção. Ele pensa duas vezes. Se a Fazenda Pública litiga, não há sanção. Isso gerou uma prática extremamente maléfica para todos nós contribuintes, que era a seguinte: entre o fim da esfera administrativa e a execução fiscal, é necessária a chamada inscrição do débito na dívida ativa. Este ato administrativo praticado pela advocacia pública, federal, estadual ou municipal, era condição sine qua non para a cobrança do débito em execução fiscal. E em todas as leis regentes deste ato, há a previsão expressa de que o procurador da União, Estado ou município deverá fazer, naquele momento, o chamado controle de legalidade do crédito tributário. Significando que, ao verificar que há ali uma cobrança indevida, em desacordo com a jurisprudência dos tribunais superiores, o procurador tem o poder e o dever de baixar o débito, no todo ou em parte, para que valores indevidos não sejam executados. Com isso, não levando mais processos sem sentido para o nosso já tão atarefado Poder Judiciário e evitando-se com isso a condenação em sucumbência da Fazenda Pública. Ninguém faz controle de legalidade. O ato de inscrição em dívida ativa é mecânico. Não há controle de legalidade. Salvo raríssimas exceções, em 20 anos de advocacia tributária, eu posso lhes dizer que, mediante provocação, eu consegui, em 2 ocasiões, em 20 anos, a baixa de um débito no controle de legalidade. Com os novos honorários sucumbenciais do Código, a regra é a mesma para fisco e contribuinte. Os honorários não são tão elevados, claro, são menores, há uma tabela progressiva. Mas se o fisco perde, ele paga o mesmo valor que o contribuinte paga quando perde. Esse é um ganho. Por quê? Porque a partir de agora, em minha visão particular, o controle de legalidade será valorizado. O papel do procurador público, ao verificar que um débito, se executado, gerará uma perda processual de mérito para o poder público, será valorizado. Portanto, parece-me que os honorários sucumbenciais vêm para o bem, para valorizar uma função que era esquecida no Código de Processo Civil antigo. Apenas não pode acontecer o que tenho visto acontecer no Tribunal de Justiça de São Paulo. Nas causas em que a Fazenda Pública é vencida, tem o Tribunal de Justiça aplicado, por analogia, um dispositivo do novo Código que diz que quando o valor da causa for irrisório, os honorários serão fixados por apreciação equitativa do magistrado. Diz o TJ de São Paulo, felizmente, ainda não é majoritário esse entendimento lá, mas há 2 câmaras que assim entendem. Por analogia, a apreciação equitativa dos honorários deve se aplicar tanto para valores irrisórios, que é o que está escrito na lei, como para valores elevados. Uma analogia em que o irrisório se torna elevado. Não sei qual é o conceito de interpretação analógica aqui. Interpretação analógica é aplicar a um caso não regulamentado a norma aplicável a um caso regulamentado que tenha semelhanças com o caso não regulamentado e nenhum elemento diferenciador relevante a este caso. Daí vem a questão, o que são honorários elevados? Voltamos para o ramo da subjetividade, voltamos para a ausência de condenação da Fazenda Pública em honorários sucumbenciais, voltamos para a atuação mecânica dos procuradores públicos no ato de controle de legalidade para simplesmente viabilizar uma execução fiscal que será aforada, gerando constrição patrimonial para o contribuinte, gerando problemas em relação ao bacenjude, que tem se tornado cada vez mais comuns,
muitas vezes por força de uma cobrança indevida que poderia ter sido obstada administrativamente. E aqui finalizo tratando do terceiro e último tema prometido, que é administração da justiça e execuções fiscais. 1/3 dos processos no Poder Judiciário brasileiro são execuções fiscais. 92% do total de execuções fiscais cobram valores que são superiores ao custo da execução fiscal para o Estado, somados os gastos do Poder Judiciário e da Advocacia Pública. Eu lhes indago, senhoras e senhores, qual é o interesse da sociedade de que 30% dos processos em curso para cobrança da dívida ativa custem mais para nós, cidadãos, do que o simples perdão da dívida? Ou do que o uso de mecanismos alternativos de cobrança, como com muito êxito tem feito a Advocacia Geral do Estado de Minas Gerais, na gestão do professor Onofre Alves Batista Júnior, que é o do protesto da certidão da dívida ativa feito em cartório de notas. O cartório não cobra para protestar. O protesto é gratuito para o poder público. Por quê? Porque o cartório recebe valores quando a dívida é paga, a dívida protestada é paga. O custo para o poder público do protesto extrajudicial da CDA é zero. Qual é o sentido, então, em se ajuizar uma execução que custará mais do que a eventual obtenção do valor que se pretende executar, com um detalhe: o índice de recuperação dos créditos tributários executados, de acordo com estatísticas oficiais do CNJ, é inferior a 2,5%. 97,5% da dívida ativa executada nunca será recebida pelo poder público. Esse mecanismo está fadado ao fracasso. Aliás, já fracassou. É preciso repensá-lo. E, portanto, espero que as luzes de um novo código, ainda que nada disponha a esse respeito, nos auxiliem nessa tarefa de repensar o que fazemos para chegarmos em algum lugar. E finalizo aqui com um conselho que o ex-presidente norte-americano Franklin Roosevelt deu certa feita a seu filho. Roosevelt era um grande orador e seu filho se via com a tarefa de falar perante o público por primeira vez. E pediu então ao seu pai conselho sobre o que fazer, no que recebeu 3 indicações. Primeira, seja sincero. Tentei ser ao longo da minha exposição. Segundo, seja breve. Estou dentro do tempo que me foi determinado. Terceiro e mais importante, volte logo ao seu lugar. É o que farei agora. Muito obrigado, bom dia a todos.